Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal avançou no julgamento de mais 5 acusados da suposta trama de golpe de Estado no Brasil. Numa clara demonstração que ninguém mais considera esses julgamentos justos, no mesmo dia, a Câmara dos Deputados pautou a votação do projeto de dosimetria de penas. É uma espécie de esquizofrenia institucional brasileira. De um lado, um tribunal que aplica penas desproporcionais, a olhos vistos, e que é acusado de colocar gente inocente na prisão. Do outro lado, um parlamento que, em vez de enfrentar e corrigir o erro, prefere um caminho alternativo, uma solução intermediária, como se fosse possível desfazer uma injustiça pela metade. Olha, e no mesmo dia o país descobre que o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato anual de 129 milhões de reais para prestar serviços ao Banco Master, banco que foi liquidado por gestão fraudulenta. São 3 milhões e 600 mil reais por mês para prestar serviços de advocacia durante 3 anos. Nem os maiores craques do futebol brasileiro ganham tanto dinheiro. Daria para pagar o salário de 2 a 3 Arrascaetas. O valor total do contrato da família de Moraes foi próximo do valor, inclusive, pago pelo Palmeiras pelo passe do jogador Vitor Roque. E tudo isso no contexto de que o escritório da mulher e dos filhos de Alexandre de Moraes, o escritório está sancionado pela Lei Magnitsky. Para debater esses e outros temas de destaque de hoje, eu convido você a vir com a gente para a última análise. Última análise que tem aqui no estúdio o Guilherme Kilter conosco. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo novamente. Tudo bem, Tosi. Obrigado, boa noite a você, ao Vargas, nosso colega que está aí comentando também. Gostei das comparações com o futebol, hein? Ficou mais palatável aí os valores. É tanto dinheiro, né, que somente esse pessoal aí que entende de cifras que na casa das dezenas de milhões de reais. Ou talvez o Vargas possa entender um pouco. Tudo bem, Vargas? Como você está? Bem-vindo. Eu opero numa escala muito menor do que essa, viu, Tosi? Não consigo entender o jogo dessa dimensão. Tem muito zero na frente desses números. Mas muito boa noite a todos, um prazer participar mais uma vez. Aproveito e cumprimento o Kilter, Tosi e a Júlia que está chegando por aí. Júlia Luci, tudo bem, Júlia? Bem-vinda à última análise, como você está? Entra o som da Júlia. Tivemos um problema com a conexão ali. Agora sim. Oi, Marcos, tudo bem? Que o nosso colega estava vendo aqui do Cláudio. A gente vai dar sequência ao programa e vamos tentar ajustar ali a qualidade do som e da conexão com a Júlia Luci. Olha, nós já vamos entrar no assunto que causou espanto para milhões de brasileiros, que foi a revelação do valor do contrato do escritório da família de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mas antes, eu quero chamar a atenção para um assunto, uma coisa que aconteceu agora à tarde na Câmara dos Deputados. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, inconformado porque foi pautada a cassação do mandato dele, vai para análise do plenário, ele simplesmente decidiu ocupar a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, criando uma confusão que obrigou o fechamento da casa. Foi agora há pouco. Vamos às imagens ao vídeo desse fato.
está aí a situação ocorrida hoje, um puxa, empurra, um segura, parece quase uma transmissão dessas lutas de wrestling, né? Tentando dominar o sujeito e ele não se entrega, se agarra ao que pode, enfim. Mas para nós o que interessa é entender o contexto disso, né? Por que o Glauber Braga do PSOL chegou a esse ponto? É preciso ver o que aconteceu lá atrás que motivou ao pedido de cassação dele. Kilter, pode lembrar para nós aí os fatos? Não foi, garanto, um atentado ao Estado Democrático de Direito, ele não estava com Bíblia, não estava com bandeira na mão. Na verdade, ele de fato quebrou o decoro, né? Agrediu um crítico ali da Câmara que estava circulando por ali, um influenciador político, começou a questionar ele, criticar ele sobre os seus votos, posicionamentos, e ele começou a agredir esse cidadão, chutar, socar, empurrar até a porta da Câmara dos Deputados, e por conta disso sofreu uma representação e o Conselho de Ética determinou a sua cassação, que foi pautada e será votada amanhã em plenário na Câmara dos Deputados. Eu acho que ele está tão confuso, está tão perdido, que até trocou a data, né? Porque o que adianta ocupar hoje a cadeira, sendo que a votação é amanhã? Mas tudo bem. Entrou em pauta essa semana para ele ser cassado, e aí ele ficou desesperado e, num ato de desespero, sentou na cadeira do Gumota, ocupou a mesa da Câmara dos Deputados para que não fosse cassado, quando a gente sabe que não vai acontecer. Mas é uma vergonha para o parlamento a gente ter uma pessoa fazendo isso. É muito diferente, veja bem, da ocupação feita pela direita em prol da anistia lá atrás, uma ocupação democrática, uma ocupação com uma causa muito maior pelo Brasil, por um projeto completamente acordado e combinado. O Glauber não, sentou lá sozinho, pelo seu próprio bem, pelo seu próprio mandato, para salvar única e exclusivamente a sua própria cabeça, e aí deu no que deu. Teve que ser retirado pela Polícia Legislativa e protagonizou uma das cenas mais ridículas do ano, aí, talvez, na Câmara dos Deputados. Então sai desonrado ainda, né? Agrediu um cidadão, quebrou o decoro e ainda teve que ser expulso da Câmara. É atitude de criança, sabe, Tosi? Quando o cara coloca a bola debaixo do braço e fala assim, eu não jogo, ninguém joga, é minha bola e não vai rolar. Mesma coisa. Sentou na cadeira do Gumota como quem quisesse mandar na pauta, como quem quisesse impedir a sua cassação, quando na verdade a gente sabe que ele só estava acenando ali para a sua base, querendo gerar uma imagem, falando que ele é perseguido, que ele foi agredido, se vitimizar como a esquerda sempre faz. O problema é que envergonha também o próprio parlamento. Essas imagens agora estão circulando no Brasil e provavelmente vão circular o mundo todo. E qual vai ser a imagem que as pessoas vão ter do parlamento brasileiro? De que é um circo, porque de fato é. Você pode socar, você pode agredir, você pode ocupar e vai ser expulso. E é isso daí que acontece. Nós precisamos de parlamentares que tenham um mínimo de decência, que não quebrem o decoro, mas nem isso o Glauber Braga é capaz de fazer. Agora, Júlia Lucy, você que é aí de Brasília e conhece os meandros do poder, por assim dizer. O problema também do Glauber Braga é que, além dele ser um deputado bastante desafiador e briguento, digamos assim, ele é de um partido que arranja muita confusão e não tem muita gente solidária a eles, que é o PSOL, né? Então, de certa forma, aí, ele paga pelos erros dele, que é um erro que não dá para discutir, e também do PSOL, né? O PSOL não é um partido que costuma abraçar a causa de ninguém, e agora a causa do Glauber Braga está abandonada à sua própria sorte do PSOL. Poucos partidos, eu imagino, vão se solidarizar com ele ou estão se solidarizando com o deputado em relação ao que aconteceu e agora o processo de cassação. Olha, totalmente correta a sua leitura. O PSOL, ele tem uma antipatia, porque primeiro que é um partido que está todo mundo cansado da característica do PSOL de levar as contendas políticas para o âmbito do judiciário. Então, isso internamente ressoa muito ruim. As pessoas, os deputados, senadores já trabalham como se fosse uma outra instância, né? Uma outra etapa do processo legislativo que é exato, ou não apenas legislativo, né? O PSOL ele judicializa uma série de questões também quando ele não concorda com a decisão que foi tomada ali pela maioria. Então isso já cria uma animosidade, porque toda casa legislativa ela acaba criando ali um sentimento de corpo. Então, quando o partido ou então o parlamentar, eles não entram dentro dessa ideia de um espírito de corpo, eles acabam pagando um preço muito alto. Eu posso, por exemplo, lembrar aqui do fato da cassação do Arthur Duval, né, mais conhecido como Mamãe Falei, que
Ele fez uma declaração num grupo de WhatsApp, essa declaração absolutamente privada, num grupo privado, vazou, e ele acabou perdendo o mandato. Não vou entrar no mérito aqui da declaração que ele fez, mas o fato é que ele não incorreu em nenhum crime. Mas ele acabou perdendo um mandato e não teve um parlamentar ao lado dele. Todo mundo votou a favor da cassação dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que não tinha relacionamentos, porque ele era uma pessoa que atacava todo mundo. Então, o espírito de corpo dentro do legislativo, ele é muito forte. E quem não entende isso acaba pagando um preço muito alto. E aí o PSOL, ele cria muito problema junto ao judiciário, uma característica dos deputados do PSOL é exatamente esse espírito de lacração. Então, eles chegam nas comissões, eles chegam nas reuniões, eles chegam no plenário já com o espírito para gravar um vídeo, para fazer um corte, para lacrar. Eles usam técnicas de retórica super conhecidas, mas assim, que acabam irritando quem está debatendo com eles. O Kilter sabe exatamente o que eu estou falando, porque ele é parlamentar. Então, o PSOL é um partido irritante, é isso que a gente pode dizer. É um partido com dificuldade de compor, é um partido que expõe todo mundo. Então, me surpreende o deputado Glauber Braga ter durado tanto tempo assim. De verdade. Aquela greve de fome dele surtiu efeito. Ele conseguiu se segurar até agora, né? E aí, o presidente Hugo Mota guardou ali para a reta final do ano legislativo pautar o processo de cassação do deputado. E aí, gente, é o seguinte: o presidente Hugo Mota, se ele quisesse, ele teria segurado esse processo de cassação. Ele poderia segurar até o final do mandato, se ele quisesse. Ele mataria no peito, pronto e acabou. Mas se ele decidiu pautar, é porque o rancor, a ferida, foi muito profunda. E por que a ferida foi profunda? É claro que o mérito, o motivo da cassação veio porque o deputado bateu num cidadão que estava nas dependências da Câmara. Então, existe um motivo. Existe. Mas a gente sabe que se não tivesse oportunidade, que se não houvesse a conveniência, esse processo não seria pautado, tá? Então, por que o presidente da Câmara decidiu fazer isso? Porque o PSOL é um dos partidos que mais ataca o Congresso Nacional. Se a gente pegar aquela campanha lá, hashtag Congresso Inimigo do Povo, vocês veem que os deputados e senadores do PSOL, não, o PSOL nem tem senador, os deputados do PSOL foram os que mais compartilharam essa hashtag. E na política a conta sempre chega. Pode demorar para chegar, mas a ação vai gerar a reação. Então, o presidente da Câmara segurou o máximo. Eu acho que ele tá matando com requinte de crueldade. Porque ele deu ali uma esperança de que a cassação não iria acontecer. Ele deixou para a reta final, para pautar. E aí, o deputado Glauber Braga foi pego de surpresa, reagiu emocionalmente ao processo, porque se ele fosse um homem de verdade, ele seria cassado com dignidade. Mas não, ficou louco, pirou. Vocês viram aí a cena, numa cena patética, eu não sei o que passou pela cabeça dele ao ficar agarrado ali. Sério, gente, tem coisas que a política brasileira propicia, assim, cenas hilárias, porque um marmanjo desse, me desculpa os termos, mas um marmanjo desse ficar agarrado ali à mesa, qual a expectativa? O que ele esperava com aquilo? Não sei, não dá para entender. E aí a Sâmia, que é a mulher dele, deputada federal, do lado dele também, tentando ali fazer uma contenção. Gente, e tem um detalhe. Nessa hora, dentro do plenário, a imprensa estava toda do lado de fora, porque o presidente da Câmara exigiu que a imprensa saísse. Então, todas as imagens que estão chegando para a gente foram feitas por deputados dali de dentro. Então, assim, uma situação vexatória, uma vergonha, mas a conta chegou, está na hora do Glauber pagar e a gente comemora, sim, esse processo de cassação, porque uma pessoa como essa realmente desqualifica, desmerece demais o parlamento brasileiro. Agora, Daniel Vargas, o Glauber Braga, curiosamente, ele empurrou e expulsou a pontapés da Câmara dos Deputados um militante do Movimento Brasil Livre que estava provocando ele, estava realmente chamando ele, digamos assim, para briga com provocações. Mas um deputado, um parlamentar, até onde se sabe, né, a regra do decoro não pode reagir da forma como ele reagiu.
De qualquer forma, o caso do Glauber Braga parece um caso perdido, mas também como estão perdidos os casos de outros deputados, né? Como é Carla Zambelli, o Ramagem, o próprio Eduardo Bolsonaro, eles vão pautar também a cassação do mandato deles. Dá a impressão que, apesar de todo esse espetáculo em torno do Glauber Braga, existe aí por trás um movimento da Câmara para satisfazer ao Supremo Tribunal Federal e mostrar que o Hugo Mota, de certa forma, ainda está no controle das coisas e vai pau que bate em Chico, bate em Francisco e vem mais cassações na sequência aí, não, Vargas? Ô Tosi, eu concordo com essa sua intuição e provocação. E gostei também da análise da Júlia, porque é verdade, a atuação do Glauber na sua reação àquele manifestante do MBL é algo que, digamos assim, foge muito do que se poderia considerar razoável, uma boa conduta de um deputado. Ele partiu para as vias de fato, para a agressão. Uma cena lamentável que provoca, creio que em qualquer pessoa, mesmo aos mais críticos à postura do indivíduo ou ao grupo que ele representa, uma sensação de repulsa. Não é assim que se age em nenhum espaço da vida pública, em nenhum relacionamento interpessoal, muito menos na casa do legislativo brasileiro, onde estão os representantes eleitos pelo povo. Então, aquela conduta do deputado por si só, ela gera uma reprovabilidade. E seria um motivo suficiente para, inclusive, suscitar ações na justiça. Eventualmente, isso pode até ter acontecido. E não me surpreende que agora ele tenha sido cassado por aquele fato. Agora, isso não explica o momento da decisão. E a gente sabe que em política, muitas vezes, mais importante do que julgar o que é certo é julgar o momento da decisão, né? O palco, as circunstâncias explicam uma boa parte do resultado da política. E por que neste momento Glauber, digamos assim, vê a sua cabeça colocada né, para um abate, né, para perder o seu mandato? Eu creio que é o momento em que nós vemos um presidente da Câmara que tem visto a sua autoridade continuamente sob questionamento, como um presidente que é visto como uma pessoa frágil, que não tem autoridade para conduzir os trabalhos de maneira harmoniosa, respeitosa, que não parece que tem claro uma posição, ninguém sabe qual é o lado que o presidente tem, não está... as pessoas que participam no jogo político começam a buscar canais alternativos de influência para conseguir que os processos, as demandas avancem. Perante os outros poderes, muitas vezes outros interlocutores começam a exercer um papel que muitos identificariam como sendo o papel do presidente da Câmara, e é neste momento que é necessário dar uma resposta, reagir, para mostrar quem está no comando, que ele tem alguma autoridade. E aí o problema do Glauber associado às circunstâncias cria uma oportunidade que parece muito desejosa. E é verdade, né? O PSOL não é exatamente um partido, na sua conduta na Câmara, tem sido um partido que participa do jogo, debatendo, mostrando a sua posição, mas aceitando o resultado. Ao contrário, a grande marca, DNA do PSOL é de questionar o sistema, todo e qualquer sistema, de questionar as decisões tomadas pela Câmara, colocando em xeque os critérios de sua decisão, de questionar o orçamento brasileiro, não porque a decisão que prevaleceu não foi a melhor e a maioria deveria ter votado de outro modo, mas porque o sistema é corrompido, de questionar as decisões tomadas pelo Legislativo, indicando falhas, vícios que suscitam, com a judicialização constante, a anulação da decisão. Então o pessoal continuamente abraça uma postura de quem nega as condições do jogo com o qual ele participa e, de certo modo, se beneficia. E se é assim, então não espere desse próprio sistema que você seja reconhecido como um legítimo interlocutor. O momento chegou. Mas olha, vamos agora debater um tema importantíssimo do dia. A Câmara dos Deputados deve aprovar, ainda hoje, o projeto de dosimetria de penas para os acusados e condenados por suposto golpe de Estado no país. O avanço do projeto de dosimetria é fruto de um acordo com o apoio do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do próprio ex-presidente,
que está preso em Brasília. Veja o que disse hoje o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, ao informar que o partido vai votar favorável ao projeto do relator Paulinho da Força. Nós do PL jamais vamos desistir da anistia, mas entendemos o calendário parlamentar e decidimos subir um degrau na nossa luta. E o degrau hoje é o acordo feito entre nossa bancada e o presidente Hugo Mota de votar a redução de penas autorizada pela liderança do nosso partido, inclusive dialogado com o nosso eterno presidente Bolsonaro, que é o degrau possível neste momento para que o presidente Bolsonaro pague o preço, mas as famílias injustiçadas, na sua ampla maioria, possam dignamente passar o Natal em suas casas, no seio de suas famílias. Logicamente que não estamos satisfeitos com este resultado, mas é o degrau possível. E nós não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de no próximo ano, voltando os trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, de continuar a nossa luta pela anistia de todos os presos políticos injustiçados nesse julgamento. Bom, está aí. Deixa eu ouvir a Júlia Lucy, começar contigo, Júlia, sobre esse arranjo, essa costura política que foi feita, inclusive com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente está sem o contato agora da Júlia. Então é contigo mesmo, Kilter. Voltou. Voltou? Júlia, você está ouvindo aí? Ok? Tá certo. Então, Júlia, deixa eu perguntar para você. O que você achou dessa mudança de estratégia, esse arranjo político que já descontentou o governo? A ministra Gleisi Hoffmann veio dizer já a público que esse arranjo tem o objetivo de fragilizar a legislação que sustenta a democracia e o país. Se o governo está esperneando é porque avançou-se de alguma forma no que era possível e, inclusive, essa é a leitura do Sóstenes, que é um degrau no caminho, né? Sim, claro que a Gleisi, ela precisa falar mal do projeto, tá? Mas é importante que a gente diga que essa construção também envolve o governo. Porque o governo vai votar contra, óbvio, mas o governo manobra muitos votos de pessoas que estão ali numa posição meio indefinida. Então, isso está relacionado a uma estratégia da campanha, com a estratégia da campanha eleitoral, né, para o ano que vem. Então, ontem, quando o relator Paulinho da Força disse que a anistia completa é impossível, o que seria possível era aprovar um projeto com redução de penas, ele deu um indicativo daquilo que seria feito em termos de acordo e ele também passou um recado. Olha, o que a gente construiu é o que o Supremo vai autorizar. Porque hoje, gente, no Brasil nós temos 4 instâncias hoje do processo legislativo. A gente vê a Câmara aprovando, vai para o Senado, ou vice-versa, enfim, depende de quem começar o processo. Aí vai para o presidente da República na etapa de sanção ou veto. Pode voltar para o Congresso no caso de veto. Mas acontecendo a sanção, e é nisso que eu estou falando que o governo precisa participar, né? Porque o Lula vai ter que sancionar o projeto. E aí vem a 4ª instância, que é o Poder Judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal, que pode declarar um projeto de lei, uma lei constitucional ou não. Então, infelizmente, é esse jogo complexo com que a gente tem que lidar. É com esse jogo complexo que a direita brasileira precisa lidar. Então, infelizmente, não vai dar para fazer uma anistia de verdade, que é aquilo que deveria ser aprovado. Na realidade, o que deveria acontecer é a anulação desse processo. Mas quando a gente está no ambiente político, a gente precisa lidar com a realidade do jeito que ela é. E aí agora é contenção de danos. Nós estamos falando de pessoas que estão presas há anos. Muitas idosas que estão sofrendo demais. Então, considerando
que o projeto vai ter que passar pelo Senado, vai ter que chegar no presidente para sanção, e não pode ser declarado inconstitucional para o Supremo, é necessário fazer um acordo com todo mundo. Então, a Glaze, quando ela fala, isso enfraquece, é um disfarce, porque, no final das contas, ela própria participou desse acordo. Se o projeto for pautado, se o projeto for aprovado, a gente pode afirmar isso. O PT participou do acordo. E se o PT participou do acordo, é porque é interessante para o PT. Mas por que é interessante para o PT? Talvez o presidente Lula queira parecer como uma pessoa generosa ao sancionar o projeto. Talvez o PT queira entregar essa vitória ao Flávio Bolsonaro, porque disse que se conseguisse a anistia, ele retiraria a candidatura. Tem várias possibilidades, mas que o PT está no acordo, sim, está. Embora, obviamente, ele diga que não está e que não concorda. Agora, Vargas, eu vou dizer alguma coisa aqui que é paradoxal, né? É um paradoxo, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, mas eu pergunto, será que ele pode sair fortalecido caso a dosimetria avance? E por que eu digo isso? Mal comparando, seria como alguém que está sequestrado, mas dá prioridade para a libertação a outras pessoas, antes dele próprio ser libertado, né? Nesse sentido, ele pode estar sendo fortalecido? Olha, Tosi, a minha inclinação é de enxergar de outro modo. E aqui me deixa fazer um recurso ao que eu costumo fazer na minha atividade profissional. Tem um cientista político e historiador das ideias econômicas que tem um livro que se tornou um clássico do pensamento, que se chama Saída ou Voz, Exit or Voice and Loyalty. E a ideia básica é dizer que os problemas, quando surgem em uma instituição, em uma empresa, em um país, suscitam normalmente dois tipos de reação. E essas reações geram cenários diferentes. Uma das reações é o que ele chama de saída. Então, já que eu não posso resolver esse problema por essa rota, eu vou buscar uma outra empresa. Já que eu não consigo comprar um produto de qualidade nessa loja, eu vou buscar o produto em outra loja. Já que esse partido não me representa, eu vou buscar o apoio ou eu vou votar em outro partido. E ao se fazer isso, você cria uma competição no mercado. Então, a ideia da economia é a ideia de olhar para a saída como um mecanismo de qualificar a busca pela solução de problemas. Isso pode ser pensado no regime econômico tradicional, pode ser pensado na competição política, pode ser pensado na organização de algum espaço da sociedade. Mas existe um outro caminho, uma outra forma que as instituições ou os grupos atuam para resolver os seus problemas, que ele chama de voz. Seria reação interna, como se fosse uma panela de pressão que vai aquecendo. Se um produto não é de qualidade, eu vou reclamar para aquela empresa melhorar a qualidade do produto. Se um partido não funciona bem, eu vou protestar, reagir, criticar, para que eles busquem novas ideias que melhor me representem. Se há algo com o que eu não estou de acordo, vou reclamar para que esse país melhore. Não vou pegar o avião e ir para Miami. Então, este outro mecanismo significa que a solução dos problemas passa por uma forma de reação interna, de protesto, que ele chama de voz. Mas existem prós e contras entre uma dessas saídas ou a outra. E aí me deixa voltar para o caso concreto para analisar o que pode acontecer. Veja que nesse caso, a partir do momento que a gente aprova uma anistia que libera 99% das pessoas condenadas pelo Supremo, o que vai acontecer? Essas pessoas, satisfeitas ou não, voltarão a ter a sua rotina estabelecida. Buscarão um caminho próprio, seguir sua vida como pode. E vai sobrar 1, 2 ou 3 condenados abandonados sozinhos com a sua voz mais rarefeita. O grande ambiente de pressão por trás do julgamento do Supremo Tribunal Federal não está associado exclusivamente à postura de um outro líder, mas a esse conjunto enorme de pessoas injustiçadas por um julgamento que muitos consideram, digamos assim, precário, injusto e que não merece prosperar. Então, deixar que uma grande parte desse grupo saia e tenha o seu problema resolvido, e que Bolsonaro fique com mais 2 ou 3 presos, pode gerar como efeito um desarmamento dessa estrutura de pressão que poderia fazer com que esse sistema resolvesse o problema em definitivo. Qual é o risco? O grande risco que eu creio que com isso acontece é que ambos os lados, digamos assim, ambas as forças políticas
ortodoxas no Brasil saiam muito bem, obrigado. De um lado, o Centrão, que agora, entre aspas, resolveu o seu problema e vai ter um espaço aberto para discutir outra agenda, para apresentar seu candidato, para negociar com o sistema. Mas veja só, para o próprio PT, isso pode ser, na verdade, uma bênção. Porque me parece que, para o PT, o grande objetivo é tirar Bolsonaro da jogada. Eu creio que a Gleisi, se pudesse, ia dar um jeito de arrumar uma saída para esse conjunto de pessoas simples, comuns, injustiçadas, pudessem sair dali para desarmar as críticas contra esse julgamento. Então veja que o risco que a gente corre aqui, ao abrir as portas para a saída de um grande contingente de pessoas, se por um lado simboliza uma justiça pragmática numa situação real, por outro lado, também pode acabar por jogar uma minoria que sobrou para pagar um grande preço. Então, eu vejo mais com essa direção, Tosi. Muito embora eu entenda que o grande desafio a partir daí vai ser se o Bolsonaro, e quem na verdade acabou pagando a conta, terá a capacidade de utilizar de alguma forma o discurso, a sua postura, para dizer: estou pagando o preço em nome de todos. Mas eu acho que o mais provável é que o sistemão se acomode num ambiente em que o grande ambiente de pressão, que é essa massa de pessoas injustiçadas, agora de repente se acomoda, as pessoas vão viver sua vida e o próprio interesse e atenção, mesmo de grandes setores da direita, para pressionar uma reforma das decisões do Supremo, acabem perdendo a prioridade. Você ouviu, Kilter, sobre que leitura você faz desse cenário e dessa mudança estratégica do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados? Eu acho que é um cenário inevitável, Tosi. A gente precisa ser realista, colocar as coisas no papel e calcular. Tá bom, o que a gente de fato tem? A gente tem a maioria dos ministros no STF? Não, não temos. A gente tem a presidência da República? Não, não temos. A gente tem maioria no Congresso? Não, não temos. O que a gente tem? A gente tem em torno de 20% a 30% do Legislativo e algumas presidências de comissões. O que dá para você fazer com isso? Nada. Não dá para fazer nada. Essa que é a verdade. Você não consegue pautar e aprovar o projeto que você quer. Você precisa de alguma dessas coisas. Você precisa do domínio do judiciário, você precisa do governo para você conseguir ali fazer a construção, as emendas, etc. Ou você precisa da maioria do legislativo, uma maioria ideológica, uma maioria com princípios e valores que vai votar de acordo com aquilo que acredita e não com base na construção do governo. Ponto. Nós não temos nada disso. Mas eu concordo com a estratégia que foi feita até aqui. Empurrar a anistia até o último momento. Porque é assim que se negocia no Congresso. Você não chega já aceitando o que te impõe. Você coloca os teus termos e vai negociando até o final. Viu que não deu? Acata o que der. Essa é a realidade da política. E aí lá pra frente, quando a gente tiver maioria, a gente melhora. Ou seja, qual que é a nossa urgência hoje? É tirar as centenas de inocentes presos do 8 de janeiro da cadeia. Pessoas que estão doentes, pessoas que não veem suas famílias há anos, pessoas que foram condenadas a 15, 20 anos de cadeia pelo simples fato de estarem em uma manifestação. Nós precisamos tirar essas pessoas da cadeia. Incluindo Jair Bolsonaro, que foi condenado a 20 anos de prisão, mais de 20 anos de prisão, por um golpe que ele não participou, não orquestrou, não planejou, não teve participação alguma. Então, o fato é, precisamos tirar essas pessoas de lá. O que seria a solução ideal? Anistia ampla, geral e restrita. Nós temos os meios necessários para atingir esse fim, para chegar até a anistia ampla, geral e restrita? Não temos. Então o que dá para fazer agora? Aceitar a dosimetria, que não vai ser canetada pelo STF e vai ser aprovada no Congresso, para que essas pessoas, pelo menos, saiam de dentro do cárcere e possam ver as suas famílias de novo em uma prisão domiciliar. E aí, lá para frente, em 26, se ou quando a gente ganhar a presidência da República, ganhar a maioria do Congresso, indicar mais ministros, a gente anula completamente as penas dessas pessoas. Infelizmente, a política é isso. Não dá para fazer o que a gente quer o tempo todo. Olha o que a liderança do governo Lula está falando sobre esse projeto. É um golpe, é um absurdo, não dá para ser pautado. Por quê? É o que eu falei. Ambos os lados sempre vão pleitear pelo que eles querem. O desejo do PT é manter todo mundo condenado na cadeia inelegível ad eterno. O nosso desejo é soltar todo mundo. Qual que é o encontro dessas duas vontades? A dosimetria. Infelizmente, é o que dá para hoje, mas precisa ser feito. Então, fico feliz que foi encontrado alguma solução para isso, porque eu, sinceramente, já visitei
uma pessoa presa pelo 8 de janeiro e é de cortar o coração o que eles passam dentro da cadeia, porque muitas vezes ficam presos junto com criminosos de verdade, faccionados do PCC, do Comando Vermelho, pessoas presas por homicídios. Então lá no meio dessa turma, sem terem cometido um crime sequer, sem um passado, sem qualquer outro crime, sem qualquer outra ocorrência, o único fato era estar em uma manifestação no lugar errado, na hora errada, como é a maioria dos casos. E até os vândalos, Tosi. Vandalismo, a pena é mínima. Você cumpre ali um serviço social, paga uma cesta básica e acabou. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo pessoas comuns que estavam se manifestando, condenados por atentado ao Estado Democrático de Direito, por golpe. Isso não existe. Então, sim, a dosimetria não é o ideal, mas é o que a gente tem e que, se for o remédio para o momento, que seja antes, agora, para que as pessoas possam passar o Natal, o fim de ano e os próximos meses com as suas famílias, do que a gente ficar lutando por uma ideia que talvez nunca aconteça, vendendo uma ilusão para essas pessoas. É a minha visão da política, a gente tem que lidar com a realidade. E o fato é que boa parte dos acusados do 8 de janeiro já cumpriram penas maiores a que seriam submetidas se tivessem sido condenados tão somente a atos de vandalismo. Né? Total. Bem maiores. 1 ano e meio, 2, no máximo. Que nem costuma gerar prisão. Bom, o relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, explicou numa entrevista coletiva que o projeto da dosimetria vai significar a liberdade para todos os acusados do 8 de janeiro, tanto os que estão aqui no Brasil cumprindo pena, como aqueles que se exilaram no exterior. E a remissão significativa de pena para os que teriam sido supostos líderes da tal tentativa de golpe. Com esse texto, diria assim, todas as pessoas que foram presas no dia 8, até porque já cumpriram, quando você faz essa redução, eles já cumpriram mais até do que a redução dá. Então todas as pessoas, feita essa redução, os advogados vão ter que pedir ao Supremo e eles serão soltos. Aquelas pessoas também que estão com tornozeleiras e também, do meu ponto de vista, atende aqueles que saíram do Brasil. Aqueles que se exilaram, que saíram do país. E aí, os 6 ou 7, ali 7, que foram considerados os mandantes, vamos pegar então o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aliás, foi considerado 27 anos e 3 meses. Só que na execução penal multiplica por 25. Isso dá 6 anos e 10 meses. Na minha conta, então, nesse projeto que nós vamos votar hoje, reduz uma parte lá em cima, então, na medida que você junta as duas penas, reduz, me parece, para 20 anos. Peraí, se não perco o raciocínio. Reduz para 20 anos e 7 ou 8 meses, e multiplica por 16, dá 3 anos e 4 meses. Aí, com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Mas então, para ficar claro, o que eu reduzo não é de 27 para 2,4. Eu reduzo de 6,7, 6,9, 6,10 ali, para 2,4. Essa que é o resumo do projeto que nós vamos votar hoje e que teve apoio da ampla maioria da Casa. E olha, o presidente do Senado, onde o projeto também precisará ser aprovado, o Davi Alcolumbre, deu o recado de que esse projeto, uma vez passando na Câmara, não deverá ter dificuldades para avançar também no Senado. Mas eu fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo e com Vossas Excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara dos Deputados deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria, porque este assunto iniciou na Câmara dos Deputados. E hoje o presidente Hugo Mota colocou na pauta o texto relatado pelo senador Paulinho, pelo deputado Paulinho, da Força Sindical, que teve desde o primeiro momento a contribuição importante também do Senado, porque este projeto nasceu da reunião do Senado Federal quando eu pedi para que na Câmara os deputados e as deputadas pudessem tratar. Então quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar.
Olha, as lideranças e algumas das principais forças da Câmara e do Senado, a gente viu, estão de acordo em avançar com a dosimetria. Agora a pergunta que vem, e o que dizem os ministros, Vargas, do STF sobre isso, né? Eles estão acabando de condenar, apenas duríssimas, os últimos núcleos da suposta trama golpista. Então, provavelmente, inclusive essas pessoas que vão ser condenadas, as que estão com o caso sendo analisado hoje e nos próximos dias, também terão remissão das penas. Mas para chegar no ponto em que se está essa discussão, provavelmente algum ministro do STF já foi ouvido, né? Porque eles não costumam ficar tão alheios a esse debate, não pelo que a gente vê de entrevistas e de declarações que eles fazem constantemente. Eu acho que é a saída honrosa para todo mundo, Tosi. Depois de um julgamento, ou melhor, me deixa refrasear, é a saída honrosa de conveniência para as lideranças envolvidas na decisão da trama do golpe. Das lideranças envolvidas na decisão do caso sobre o 8 de janeiro. Porque, para o Supremo, ficou muito claro que a maneira como esse julgamento tem se conduzido, ele gera custos. Custos de legitimidade cada vez mais altos. Afinal de contas, ainda que a Magnitsky não venha a ser mantida por muito tempo, como dizem os comentários por aí, gerou como um custo uma exposição pública e uma cobrança internacional com pressões que vieram dos Estados Unidos. Houve uma imposição de restrições, cobranças sobre a atuação dos próprios ministros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ao que tudo indica, botou na balança e disse, não vale mais a pena. Houve custos para o Supremo da posição que ele adotou no julgamento do 8 de janeiro. E, como consequência, ele passou a ser percebido não apenas como um ator político que usa dos instrumentos da lei de forma que talvez não sejam os mais equilibrados, mas que persegue um grupo político particular, que atua com um ativismo político orientado para determinados alvos. E isso acabou, ao longo do tempo, também gerando um esgarçamento da própria posição do Supremo. Aliás, uma série de reações em cascata começam a acontecer. Já que vem a Magnitsky, então vamos agora inspecionar quais são os contratos que são celebrados pelos escritórios associados aos ministros. E vamos agora observar o quanto as esposas e parentes dos ministros estão ganhando com contratos que são celebrados para levar as causas. Nós expomos a instituição a um escrutínio, a um grau de cobrança e pressão que talvez não seja mais confortável para suas lideranças. Eis que surge o impasse. O que fazer? Voltar atrás? Dizer que agora esse caso que foi julgado com pompa e circunstância, com pré-acusações, com entrevistas, agora simplesmente não vai dar em nada? Não havia e não há essa possibilidade dentro da estrutura de um processo judicial. Não faz mais sentido, na lógica do processo, chegar ao fim e dizer estão todos absolvidos. E é por isso mesmo que, desde o início, aqui mesmo nessa bancada, nós temos apontado essa tecla. Esse é um processo político cujo resultado está pré-definido. O que nós estamos buscando são os fatos e argumentos para justificar aquilo que já concluímos desde a partida. Como fazer? O impasse se acentuando, as pressões de lado a lado cada vez mais fortes, e nós temos um processo eleitoral que se avizinha. Ano que vem. Eis que surge a proposta de a gente agora aprovar uma lei que mexe no sistema de imposição de penas, cabe ao Congresso definir quais fatos correspondem quais penas, e o Supremo Tribunal Federal, como um tribunal organizado e respeitoso do legislativo brasileiro, apenas aplicará a lei. Se a lei foi alterada, aplica-se a nova lei, beneficia-se os réus, e todas as falhas cometidas anteriormente são imediatamente ignoradas. Tudo o que aconteceu até agora simplesmente vai ser diluído ou apagado para que a vida siga. Talvez seja o melhor para o Brasil, mas há um custo. E esse custo, ele virá pela frente, porque em última análise, me parece que para o próprio Supremo Tribunal Federal, essa será uma grande vitória. Que leitura você faz, Kilton? Deixa eu perguntar para a Júlia Lucida e vai para você, mas se bem que você está com alguma coisa engatilhada aí, dá para segurar? Não vai esquecer? Seguro. Não vai esquecer. Júlia Lucida, que leitura Pode passar para ele. Ah, agora vai você, já passei. Já. Agora vai ficar aquela história, né? Vai você, não vai você, e ninguém
pega o lugar no banco do ônibus, né? Mas o banco é seu, Júlia. Como você vê esse arranjo e a reação ou o que fará o STF e como eles vão se comportar daqui para frente para ver se, de certa forma, diminui a temperatura para o lado deles, né? Também tem essa questão. Tosi, como eu disse aqui, o fato do projeto ser pautado é uma indicação de que o PT participou do acordo e que também o Paulinho já negociou com o Supremo. Então, assim, senão o projeto não seria pautado. Eu realmente duvido muito. Além das informações que nos chegam, eu também duvido muito que o presidente Hugo Mota pautaria o projeto para cavar uma rejeição dele. Vou explicar. Existe uma regra que está na própria Constituição Federal, no capítulo que trata do Poder Legislativo, se eu não me engano, artigo 42, que fala que 52, que fala que quando uma matéria tenha sido pautada numa sessão legislativa, ou seja, no ano, e ela tenha sido rejeitada, ela não pode mais ser apresentada dentro da mesma sessão, dentro do mesmo ano. É claro que nem daria tempo mais, né? Porque nós estamos já nas últimas sessões do ano, então é agora ou nunca, né? Mas eu realmente não acredito que a intenção por trás dessa decisão do presidente Hugo Mota seja a de provocar a rejeição da matéria. Eu não acredito nisso. Também nós sabemos que das promessas que ele fez quando ele foi buscar voto junto do PL para ser o presidente da Câmara foi o compromisso de pautar o projeto, certo? Então, se ele decidiu pautar, ele não está apenas cumprindo um compromisso, mas é porque ele fez uma construção antes. E essa construção contou com a articulação do Paulinho. Tem muita gente que não sabe, mas o deputado Paulinho da Força é muito forte politicamente. Ele tem um nível de articulação muito alto. Ele conversa com todo mundo. Tem gente que fala, eu não entendo por que foi o Paulinho. Porque ele era capaz de cumprir a missão. Então, a missão era aprovar alguma coisa para tirar das costas do presidente Hugo Mota, mas, ao mesmo tempo, esse projeto precisa ser viável. Então, ele precisou construir junto ao governo, assim como ele precisou construir junto ao Supremo também. Nestes termos, eu acho que o Supremo não vai declarar inconstitucionalidade, porque o objetivo, que era tirar as principais figuras, né, do campo político, e aí, sobretudo, o presidente Bolsonaro, que permanece preso, permanecerá inelegível. Então, esse objetivo já terá sido cumprido. Eu realmente não acredito que, mais uma vez, o Supremo vai entrar nessa questão e vai protagonizar aí esse desrespeito que seria declarar esse projeto inconstitucional, né? Agora, sobre a tentativa, este momento de esfriar um pouco a temperatura dentro do Supremo, tentar limpar um pouco a percepção que hoje a sociedade nutre em relação a ele, a gente observou essa semana um movimento do presidente Edson Fachin apresentar uma proposta de código de ética, né? Que, inclusive, visa a restrição de participação de ministros em ambientes públicos, como palestra, né, concessão de entrevistas, e já está contando com a rejeição de muitos de seus colegas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles têm noção de que não está bom para eles, que a sociedade não está feliz com isso, que na realidade ninguém está feliz com isso. Então, de alguma maneira, eles precisam começar a fazer um movimento de autocontenção. Eu acho que o ministro Fachin, quando ele apresenta essa proposta, é nesse sentido, é de passar algum recado para a sociedade. De algo que é bastante leve na realidade, né? Porque deixar de participar de palestra é muito simples. Pois é, a autocontenção, nesse momento, parece que é tudo que eles menos têm, né? Inclusive nessa sanha condenatória que está se manifestando de novo no julgamento. A gente já vai falar daqui a pouco do último grupo aí acusado da trama golpista. É o que acontece, né, Tosi, quando o sistema de pesos e contrapesos não funciona no Brasil. Resta ao Supremo a autocontenção.
ser o próprio contrapeso do seu peso, se é que existe algo nesse sentido. Veja, essa questão do PL da dosimetria é um ótimo exemplo. O Supremo está determinando o que pode ser pautado e aprovado ou não na Câmara dos Deputados, e o Legislativo está fazendo dosimetria. Está tudo errado. Tudo errado. O Judiciário que deveria fazer a dosimetria correta, porque é o papel do Judiciário, do juiz calcular ali. Só que o Alexandre de Moraes colocou golpe, atentado ao Estado Democrático de Direito, associação armada, criminosa, meteu escambau ali num monte de gente que não tinha nada a ver, e aí ferrou a dosimetria devida que deveria ser feita, que era ali vandalismo no máximo para aqueles que comprovadamente vandalizaram, que quebraram, que estavam lá, que fizeram as coisas. Para aqueles que participaram sem riscar nada, aí não deveria ter condenação nenhuma. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Por outro lado, a gente tem o STF falando, não, esse projeto não passa. Esse projeto a gente não aprova. Aquele projeto pode ser. O que é isso? Desde quando o ministro do Supremo virou presidente da Câmara dos Deputados agora? É para você ver o tamanho do descompasso que está os nossos poderes no Brasil. O Judiciário dominou completamente o Legislativo. Legislativo esse que se deixou ser dominado, porque escolheu presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal submissos ao STF. E aí não tem como você esperar que a democracia vai funcionar no Brasil. Tem de ser pessoas independentes. Mas veja, é o reflexo, a gente vai descendo a cadeia, né? O STF está descompensado porque o Senado escolheu um presidente do Senado submisso. O Senado escolheu um presidente do Senado submisso porque a maioria dos deputados tem rabo preso com o STF, dos deputados e dos senadores. A maioria dos deputados e senadores tem rabo preso com o STF porque o povo vota errado. Então pronto, vai fazer o quê? A culpa é nossa. Nossa não, né? Eu não votei a favor desse cara. É da população brasileira que votou mal, que votou errado. E não tem o que fazer, é isso daí. Se a gente quiser uma mudança verdadeira, a população precisa acordar, meu Deus do céu, e votar bem. Parar de vender o voto, parar de não querer votar. Eu conheço gente, Tosi, que prefere ir no cinema do que ir votar. Que não está nem aí pro voto. E aí, o voto, esse voto de quem vai no cinema e poderia mudar o Brasil, vale a mesma coisa do cara que vende voto. E ó, não acontece nada. E nosso país continua no mesmo rumo. Mas, eu vou trazer o copo meio cheio aqui, tá? Claro, o PL da dosimetria é horrível, não deveria ser isso, deveria ser anistia, tá, beleza. Qual que é o lado bom? A anistia seria para os dois lados. Seria tanto para o ministro Alexandre de Moraes, que estava cadetando todo mundo, quanto para as pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro. Com a dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes e os seus colegas do Supremo Tribunal Federal continuam plenamente responsáveis por todas essas condenações e podem ser responsabilizados no futuro. Talvez não agora, porque o Senado não vai fazer nada. Esse Senado, inclusive, amanhã deve pautar, nesta quarta-feira, deve pautar um projeto para modificar, atualizar a lei, as regras do impeachment, atendendo justamente o que o Gilmar Mendes tinha decidido numa canetada, numa paulada na mesa, né, que é aumentar o quórum mínimo para o impeachment, para a admissibilidade do processo, para 2/3 e não mais só 41 votos no Senado, para 54 votos, e também tirar a prerrogativa de qualquer cidadão poder entrar com o pedido. Gilmar Mendes vai conseguir o que ele tentou tomar no grito, e funcionou, né, o truco dele, e amanhã o Congresso promete entregar, a Câmara promete, ou o Senado promete entregar isso. Mais uma legislação do Supremo, Tosi. Você pega uma lei de 75 anos de idade, uma lei de 1950. Você declara essa lei do nada, inconstitucional. Não porque vai ser usada nas próximas eleições para abuso contra o Supremo. Mas peraí, o Gilmar Mendes virou a mãe de Ná. Está previndo agora o que vai acontecer com a lei. Como que os futuros senadores que sequer se candidataram, sequer foram eleitos, vão usar uma lei que tem 75 anos de idade no país. Ele virou um legislador único, pode fechar os mais de 513 deputados, Congresso, Senado, demite todo mundo, que pelo menos é menos custo, deixa só o STF lá e manda tudo para eles. Revisar a legislação, toda a jurisprudência, eles mandam no Brasil, é isso que está acontecendo. E aí quando eles legislam, assim como legislou no IOF, o Alexandre de Moraes falou, não, o IOF está mantido e dane-se. Não importa a maioria do Congresso, a maioria do Senado, importa a minha vontade. E aí fica um cabo de guerra que não tem como a Câmara vencer. Não tem como o Legislativo vencer esse cabo de guerra, porque eles podem fazer lei, PEC, emenda à Constituição, o que for.
É só chegar lá em cima, eles declaram constitucional numa canetada. É simples. Não precisa de maioria, não precisa de um texto aprovado por um relator, não precisa votar, não precisa ser sancionada, nada. É só uma canetada. Está completamente desbalanceado. Por isso que a gente repete aqui exaustivamente. Ano que vem, as eleições que mais importam são para Senado da República. Aí a gente vai conseguir mudar tudo. Olha, o Guilherme Kilter é empreendedor, já teve os seus negócios, mas eu duvido que você tenha tido um negócio, Kilter, uma ideia de um negócio que rendesse tanto quanto o trabalho de advocacia ultramoderna que se exerce hoje no Brasil. Pois veja só, nada chamou mais atenção hoje e espantou milhões de brasileiros do que a revelação do valor do contrato de serviços advocatícios do escritório Barsi de Moraes, que é o escritório da família do Alexandre de Moraes, com o Banco Master. A gente vai fazer uma comparação aqui, mas é equivalente ao que se paga por mês para o Memphis Depay, que é o jogador holandês que leva a fortuna do Brasil todo mês. Muitos corintianos reagem irritados, porque como é que pode pagar tanto para um jogador? Mas nós temos um segundo Memphis Depay aí, que é o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes. Pelo menos é uma mulher, né? Está fazendo equidade aí. Então, mas sem acusar ninguém, mas é natural a pergunta, né? Existe algum serviço de prática de advocacia que possa valer tanto dinheiro? E por que de milhares de advogados no país, o dono do Banco Master escolheu logo da esposa de Alexandre de Moraes? Talvez quem possa nos ajudar a entender melhor é o Daniel Vargas, que é da área do direito, professor da área. Vargas, que tipo de serviço advocatício pode render a bagatela de 3 milhões e 600 mil reais por mês durante 3 anos, certo? Eu fico pensando, a sustentação oral aí deve ser aquela coisa digna de Cícero, né? Fazer ressuscitar Cícero, ou Rui Barbosa aqui para nossas referências brasileiras, porque é muito dinheiro para serviço de advocacia. A não ser que tenha algum outro serviço aí que não seja declarado, mas seja implícito, Vargas. O contrato, pelo menos pelo que nós temos notícia até o momento, sequer especifica que tipo de serviço será prestado. É um contrato genérico de prestação de consultoria ou de serviços de orientação jurídica, com um pagamento mensal estipulado, com tantos zeros que eu sequer consigo racionalizar, Tosi. A gente tem que tomar um certo cuidado e delicadeza para tratar esse tema, mas é inevitável a surpresa que o valor dessa ação e desse contrato tem provocado, né, para todos que acompanham como funciona a advocacia e a justiça no Brasil. Alguém poderia imaginar, veja, mas são inúmeros serviços acumulados com processos de diversas naturezas durante um período imensamente longo de tempo, mas nada disso parece acontecer. Alguém poderia dizer, mas veja, existe aqui um trabalho com uma especialização e uma sofisticação intelectual que é de tal dimensão que o preço pode ser justificado. A gente acabou de descobrir que existe não um Memphis Depay, mas talvez um Cristiano Ronaldo aí da advocacia operando no Brasil, um novo Messi do direito surgiu e ninguém conhecia, né? Mas a gente sequer tem informações que pareçam ser suficientes para justificar um contrato dessa dimensão. Ninguém aqui está, e eu creio que a imprensa tem sido muito cautelosa em colocar o tema, ninguém aqui está imediatamente concluindo que há um ato ilegal nesta ação. Agora, tem cheiro, tem fumaça e tem uma cara imensamente estranha. Porque não é um contrato que nós tradicionalmente observamos em serviços de advocacia convencionais. Ainda mais se tratando de um escritório em que a esposa do ministro está ali. E, no mínimo, eu creio que seria conveniente e desejável que a advogada
e, quem sabe, o próprio ministro viessem a público para desfazer as dúvidas, questões que estão sendo colocadas. Porque o que está agora sendo questionado, Tosi, e esse é o ponto central, não é apenas a idoneidade da esposa ou do filho de um ministro de um tribunal, é a justiça brasileira. Aliás, Tosi, antes que a gente caminhe para esse outro tema, em inúmeros países do mundo, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, parentes de ministros, como esposas, não podem advogar perante o tribunal. Não é que o ministro não pode julgar uma causa cuja advogada seja sua esposa. A esposa não pode atuar no tribunal, justamente para evitar alegações, dúvidas que possam colocar em xeque a credibilidade da instituição. É que Vargas, a gente tem o judiciário mais forte do mundo, você só esqueceu isso, né? O Moraes já deu a letra. Agora, Júlia Lucy, não é o caso de, pelo menos como disse o Vargas aí, haver alguma explicação, o próprio ministro, a esposa dele vir a público tentar explicar isso? Se bem que é difícil, né, você explicar um contrato que representa quase que um bilhete da loteria por mês para você, né? Todo mês ganhei na loteria, 3.600.000. É dinheiro, como disse o Marcílio, nosso colega aqui, para aposentar um cidadão. Né? Se o camarada ganha de uma vez só 3.500.000, bem administrado, ele está aposentado com esse dinheiro, com rendimentos. E, no entanto, um dos contratos do escritório sancionado pela Lei Magnitsky, na casa de 129 milhões de reais. Isso realmente coloca os ministros numa outra galáxia, né? Não é contrato desse planeta, não é nada de nossa atmosfera. Abriu tanto a porteira que é óbvio que esse tipo de situação ia acontecer. Eu concordo em absoluto com o Vargas. Sequer deveria ser autorizado, deveria ser lícito no Brasil, escritório de qualquer parente de ministro do Supremo atuar em causas que possam estar no Supremo. E aí vamos entender aqui um detalhe. Toda essa investigação do caso do Master subiu para o Supremo a pedido do ministro Dias Toffoli, porque parece que há deputado federal envolvido no processo. Então, o deputado federal, ele tem foro no Supremo, foro originário no Supremo, está correto. Mas subir o processo como um todo para o Supremo, aí não. Não. Porque aí, numa ação focada diretamente nesse deputado, então vai abrir um outro processo para investigar a atuação desse deputado. Este processo, indiscutivelmente, tem que nascer no Supremo. Agora, nós estamos diante de um crime financeiro de enorme monta e que, na realidade, são vários tipos penais. Num crime num esquema de corrupção que atenta contra a economia brasileira, atentou contra o sistema financeiro brasileiro. Levanta desconfiança sobre a capacidade regulatória do Banco Central do Brasil. Nós estamos falando de algo gravíssimo. E esse processo não deveria estar no Supremo, muito menos sob sigilo, que foi outra decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, que decidiu colocar tudo em sigilo. Um processo que é de interesse da sociedade brasileira. Porque nós estamos falando de milhares de pessoas lesadas. Objetivamente falando e subjetivamente falando, todos nós somos lesados. Porque a gente está bancarizado, a gente banca o fundo garantidor, então o prejuízo do fundo garantidor é nosso, no final das contas. Então, é um processo que deveria ser público, que deveria estar na primeira instância, que subiu para o Supremo, e aí já era conhecido esse contrato do escritório da Viviane Barsi de Moraes em relação ao Banco Master. Só que este valor não tem a menor justificativa. E aí,
eu entendo o raciocínio do Vargas, eu concordo que a gente está numa república, que numa situação como essa que levanta desconfiança deveria ser esclarecida, eu concordo por completo, mas a gente está diante de um contrato privado, custeado com dinheiro privado. Então, por lei, não existe essa obrigatoriedade de prestar contas. Agora, como a gente está falando de uma questão política, o Supremo, gente, Supremo não, o Senado pode, que é quem tem competência de pautar impeachment de ministro. Isso é motivo, sim. Mais um motivo. É mais um argumento para se abrir um processo de impeachment dentro do Supremo. Dentro do Senado, desculpa. E a partir daí, abriria-se a oportunidade de diversas explicações. Sabe? Então, assim, essa excrescência de você ainda, de achar normal que escritórios de a parentela possa vir a ser contratado, é algo que nós temos que acabar para ontem. E o Congresso pode fazer isso por meio de lei. Pode proibir expressamente por lei esse tipo de contratação. Como a gente é ingênuo, né? A gente fica discutindo aqui o teto constitucional, o fato de alguns juízes ganharem mais do que os 46 mil reais, tal, mas os magistrados supremos, né, os ministros, eles não estão nem aí com os 40 e tantos mil reais, né? Pelo jeito, a família toda, os parentes, eles conseguem, só pelo prestígio, né, do sobrenome, agregar contratos milionários aí que chegam nesse valor espantoso de 3 milhões e 600 mil reais. Me permita discordar disso daí, porque o Moraes falou no evento que está subvalorizado os salários deles, né? Que tem que aumentar. Digno, né? Exatamente, não é um salário digno isso daí. Coisas do Brasil, coisas inacreditáveis do Brasil. Bem, vamos lá. A primeira turma do STF iniciou o julgamento do núcleo 2 da suposta tentativa de golpe de Estado. Olha lá, a gente está falando de dosimetria de penas e agora tem ainda mais uma condenação vindo. O grupo, segundo a PGR, era responsável por gerenciar as ações para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Dentre os acusados está o ex-assessor Felipe Martins, que teria elaborado a famosa minuta golpista. O advogado Jeffrey Chicchini, já no início da sustentação dele, disse que a acusação contra Martins é baseada num documento falso que indicaria que o ex-assessor teria viajado para os Estados Unidos, enquanto a defesa é toda baseada em documentos oficiais do governo que mostram o contrário. Toda a nossa defesa ela está embasada em documentos oficiais do governo. Nós não estamos criando, nós estamos pegando documentos publicados em diário oficial para defender Felipe Martins. Então a prisão de Felipe Martins começa com esse documento, que é um documento informal, extraoficial, enquanto a lista oficial provava que Felipe Martins não viajou. Em relação à prova principal, a do discurso da derrota de Jair Bolsonaro, ponto-chave do julgamento de Felipe Martins, que teria redigido aquele documento, houve interpretações diferentes entre o Paulo Gonet, o PGR, e o advogado Chicchini. Para Gonet, o simples fato de criticar as instituições já configuraria um crime. Assim, a redação do discurso seria um fator complicador da defesa do Felipe Martins. Acompanhe. O texto encontrado pelas investigações com o título Discurso 31-10 retomava de forma explícita a narrativa de contestação do resultado eleitoral difundida por Jair Bolsonaro, atribuindo a sua derrota nas urnas a supostas irregularidades e ações coordenadas por instituições, veículos de mídia e plataformas digitais que, segundo ele, teriam favorecido o adversário de Bolsonaro e prejudicado a candidatura do então presidente. O discurso se encerrava com a afirmação de que o ex-mandatário, apesar de considerar o processo eleitoral fraudulento, não o contestaria formalmente, utilizando sua influência política para fortalecer a oposição ao novo governo. Vejam, ele afirmava que considerava o processo eleitoral fraudulento. Isso não é reconhecer
vitória do adversário. Não se vê aí reconhecimento de derrota verdadeira. A menção à censura seletiva, perseguição e favorecimento institucional ao adversário serviria para acirrar os ânimos populares contra as instituições democráticas nos exaltos moldes que a organização criminosa vinha fazendo desde 2021, a fim de legitimar as medidas de exceção que programava. O objetivo do pronunciamento construído pelo réu claramente não era o de pacificação. Pois olha, para o advogado Jeffrey Chicchini, o discurso prova algo bem diferente. O contrário, Felipe Martins, ainda que tenha redigido um discurso inconformado com a eleição, foi o primeiro integrante do alto escalão do governo a reconhecer o resultado. Inclusive, ele teria prometido ao ex-presidente Bolsonaro que a oposição ao governo Lula começaria imediatamente. Vejam o vídeo. E está aqui o discurso. O que aconteceu, olha lá, por anos fui acusado injustamente de querer dar um golpe. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Fui acusado por anos de tentar dar um golpe. O que aconteceu foi exatamente o contrário disso. Por isso, mesmo considerando essa eleição ilegítima, não irei contestá-la. Para quem tem contato de bastidor com o grupo do presidente Bolsonaro, ouve que saiu da boca do Mauro Cid que Felipe era a ala mais radical, chora de tristeza. O Felipe foi o primeiro a dizer, olhando nos olhos do presidente Bolsonaro, no dia do segundo turno, seremos a oposição mais forte que a esquerda já teve em sua história, presidente Bolsonaro. Pois olha, vamos recapitular aqui o que disseram os dois e a maneira completamente oposta de enxergar a redação de um discurso, né? O Gonê diz textualmente que Martins tem que ser condenado porque alimentou um discurso feito para o presidente de que o processo eleitoral continha fraudes e não era confiável, e atribui a derrota a ações coordenadas por veículos de mídia e decisões judiciais que teriam favorecido o adversário. E a sentença é... Agora, desculpa, eu queria saber, vale sentença de prisão, Vargas, para alguém que não se conforma com alguma coisa, né? O discurso que o Felipe Martins preparou para o Bolsonaro era um discurso de inconformidade, reconhecendo, né, falando, ó, vamos para casa, a gente volta depois, mas essas urnas estão fraudadas, essa eleição é ilegítima, tal. Não, aí Paulo Gonê viu a intenção golpista que precisa ser punida e punida exemplarmente. Toda essa história, né, Tosi, ela sempre me faz pensar sobre quando se quer algo na justiça brasileira, se buscam todos os modos de subsidiar a decisão que se quer obter. A justiça, ela sempre foi pensada em toda a sua tradição, em todas as leis que organizam, em toda a história, sobretudo do processo criminal, para atuar de maneira muito delicada, cuidadosa, garantindo com critérios muito robustos e claros todos os direitos e liberdades das pessoas. A ideia é que o princípio básico é que nós organizamos um sistema de persecução criminal, nós investigamos provas, nós condenamos pessoas para proteger a liberdade de todos. E é por isso mesmo que a liberdade vindo em primeiro lugar, qualquer ingerência sobre o espaço de autonomia do indivíduo deve ser a exceção, fundamentada com o máximo cuidado, com relações entre a ação das pessoas e o tipo penal muito bem construídas. Nesse caso, como nós já debatemos inúmeras vezes, nada disso está presente de forma transparente, simples, para qualquer um que leia, conclua e a partir daí concorde ou aceite aquela decisão. Ao contrário, nós temos visto um esforço enorme de buscar informações que de alguma maneira nos permitam concluir que Felipe Martins, naquele caso, pensou em defender uma atitude que episodicamente poderia gerar como consequência uma instabilidade política, uma ruptura no Estado Democrático de Direito. Então a gente abandonou
esse compromisso e essa visão da justiça que opera de maneira delicada, cuidadosa, presumindo a liberdade, assegurando, na dúvida, na margem da discricionariedade, o respeito à vida, à liberdade do indivíduo, e passou a colocar no seu lugar um outro modo de operar, em que a gente começa a construir essas teias de lações, questionar as emoções, intenções dispersas das pessoas, mesmo quando os indícios parecem, no mínimo, sinalizar informações em direções contrárias, como o advogado agora há pouco apresentou, né? Mesmo considerando ilegítima, não questionarei. Qual a conclusão que se chega? Ah, você considera ela ilegítima, logo você queria dar um golpe. E quando partimos para esse campo das hipóteses possíveis, das relações difusas, das causalidades indiretas, das culpabilidades estruturais, aí a gente já perdeu o controle da situação. E não se trata mais de um regime de justiça organizado, com base em regras claras, que presumem a liberdade, que olham para os fatos de uma maneira transparente, segura, e que, na dúvida, preservam a liberdade das pessoas. Isso é outra coisa. O nome que pode ser dado a isso aí fica para a criatividade ou para a interpretação de quem nos assiste, mas eu não chamaria isso de um processo judicial justo. Deixa eu citar aqui textualmente, Kilter, o discurso que foi criticado por Paulo Gonet, né, o discurso redigido pelo Felipe Martins para o presidente Bolsonaro. O Gonet diz o seguinte: ele colocou em suspeita o processo eleitoral, acirrou os ânimos antidemocráticos. E isso não é reconhecer a vitória do adversário. O objetivo claramente não era de pacificação. Como disse o Vargas ali, ele estava julgando as intenções que ele acha que o Felipe Martins estava dissimulando no discurso. O que importa é a intenção. Você não reconheceu a vitória do adversário. Desde quando não reconhecer a vitória do adversário é motivo de botar alguém na cadeia? Mais uma mãe de Ná, né, o Tosi, que a gente tem aí. Já era o Gilmar Mendes, agora o Paulo Gonet na PGR, julgando aí intenções do coração, sentimentos, vontades, desejos, quando o judiciário deveria analisar de fato as evidências, o que foi feito. Não o discurso que sequer foi gravado, publicado, mencionado, não, só foi escrito e descartado. Como o próprio advogado Jeffrey Chechini mencionou, Felipe Martins foi o primeiro a reconhecer a derrota. Ele falou isso nos bastidores, que seria oposição, e escreveu isso. Essa minuta do golpe está uma farsa tremenda. Esse discurso de atentado à democracia, pior ainda. Porque o que a gente vê aqui, na verdade, é de fato um reconhecimento da democracia. Você pode até discordar, você pode até entender que a pessoa que foi eleita não representa o melhor para o povo brasileiro, não representa o que de fato as pessoas querem, mas ele reconhece o que aconteceu. Reconhece que a eleição foi perdida, foi derrotada. E mesmo assim, o STF, não, veja, tem uma intenção golpista aqui por trás. Não, veja, ele estava insatisfeito. Eu acho que, sinceramente, o Felipe Martins, mesmo que ele escrevesse no papel, eu amo o Lula, eles iam olhar aquilo ali e falar, não, veja bem, aqui existe uma intenção irônica e, portanto, golpista. Eles iam fazer um desdobramento qualquer, uma maracutaia que fosse, para acusar e condenar o Felipe Martins de qualquer jeito. Por quê? E aqui vale lembrar, sem o Felipe Martins não tem o golpe que eles insinuam. Não tem uma minuta, não tem um plano de golpe, não tem nada. E se eles inocentassem o Felipe Martins, o Alexandre de Moraes ia ter que reconhecer que manteve um homem preso por mais de 6 meses ilegalmente, preventivamente, sem nenhuma base para explicar isso. Então ele estava violando a lei. Mas então aí fica feio, aí ele não pode fazer isso, derruba todo o processo, derruba toda a trama golpista, e já estamos aqui mesmo, já prendemos todo mundo, então condena esse cara aí também e acabou a dor de cabeça. Deve ter sido isso que eles pensaram, sinceramente. De fato, mais um verdadeiro golpe da nossa democracia, que não vem do Bolsonaro, que não vem do Felipe Martins, que vem do Supremo Tribunal Federal. Antes de eu jogar para a Júlia Lucy, Júlia, deixa eu só colocar mais um momento aí do julgamento de hoje. Durante a defesa, o Jeffrey Chechini queria apresentar uma questão de ordem. Ele pediu a apresentação de slides, mas o pedido foi negado pela primeira turma. Após esse indeferimento,
o ministro Flávio Dino impediu o advogado de continuar falando. Schichini estava contestando até o ponto em que Dino ameaçou o uso de força policial contra o advogado. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra. Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Júlia Lucio, imagino que deve ter alguma senha ali, que é a ordem do Flávio Dino para o policial, né? Porque ele estava falando, olha, por favor, doutor, e depois a gente não viu ali na transmissão, mas o policial estava indo, o policial judiciário indo lá retirar o Jeffrey Schichini para que ele saísse da tribuna. Eu imagino que talvez seja, por favor, doutor, tenha sido a senha, porque o Dino disse, eu dei a ordem para o policial agir, mas a gente assistiu ali e não viu ordem alguma, né? Talvez seja uma piscadela, um olhar de lado, um sinal desconhecido, mas o fato é que o Dino, novamente, não foi a primeira vez, ele ameaça um advogado de prisão por causa de momentos um pouco mais tensos em que a temperatura possa subir um pouco ali no espaço da tribuna. Isso é inadmissível perante o magistrado supremo, Júlia. Com certeza. Primeiro que a questão de ordem, o advogado é um direito do advogado e ele pode apresentar a questão de ordem. E é espantoso que sequer eles deixaram o advogado apresentar o que queria, né? Sobre a aproximação do policial. Provavelmente já havia ali um alerta em relação ao advogado, porque o Dr. Jeffrey, ele já tem assim, essa característica de ser realmente uma pessoa que não baixa a cabeça diante ali do cerceamento do direito de defesa, porque toda vez, é importante a gente falar isso, o advogado, ele age em nome do direito. Ele está ali defendendo uma pessoa, mas a atuação dele significa agir em nome do direito, da lei. Então, o direito de defesa na sua amplitude, ele precisa ser enxergado como para o seu exercício, o advogado ele precisa utilizar todas as estratégias possível. Então, não consigo compreender a estratégia do advogado quando ele decidiu por não colocar a documentação dentro do processo, aquela documentação que ele disse que tinha, né? Porque ele não colocou como alegações finais. Eu não sei, eu acho que seria interessante ouvir o Dr. Jeffrey, mas quando ele é cerceado no seu direito de fazer uma questão de ordem, isso é muito grave. E neste momento, o que a gente deveria ver hoje é o AB agir. Porque foi mais um caso em que a atuação de um advogado foi cerceada, foi limitada, foi tolhida. Assim como nos outros processos, nós vimos os advogados serem tolhidos no seu instrumento, por exemplo, de argumentação, arguição oral. Ou também no seu instrumento de visitar os gabinetes dos magistrados, porque isso também faz parte do direito de defesa, de ter acesso à completude dos autos. E por aí vai. A gente assistiu uma série de restrições às prerrogativas dos advogados. No caso do 8 de janeiro. Muito grave. Agora, eu não sei o que é mais grave. Se é isso ter acontecido ou se é o AB não ter se pronunciado.
Porque quem que deveria, neste momento, brigar ao lado do advogado? É a OAB. A OAB existe para isso. Se ela deixa os advogados serem desrespeitados desta maneira, quem é que vai defender o nosso direito de defesa que é exercido pela atuação de um advogado? Então, assim, vocês viram a OAB falar alguma coisa? Até agora eu não vi, vocês viram? O que chama a atenção, Júlia, e eu queria ouvir rapidamente o Vargas, é o seguinte: não demorou 10 segundos a impaciência do Flávio Dino com o advogado, né? Muito rapidamente. A gente fica imaginando que talvez ali fosse um espaço para o advogado ter pleno direito de manifestação, às vezes até ser um pouco mais ácido, mais crítico, insinuar coisas. Por que não? Ali é o espaço de defesa, o espaço que tem que ter recurso a todas as ferramentas de retórica para tentar convencer o ponto de vista que você está defendendo. No entanto, muito rapidamente a impaciência tomou conta do ministro, não deu 10 segundos, ele estava já sinalizando para a polícia judiciária tirar o advogado da sua sustentação. É uma medida de força, uma demonstração de força que não cabe, não deveria caber pelo menos no exercício do direito, nas normas do direito e na aplicação do direito perante a Suprema Corte. O que nós temos assistido nesse processo, nas suas diversas etapas, há algum tempo, é que o uso de instrumentos de pressão, né, de ameaças difusas, de imposição de autoridade, ele tem sido uma constante. A gente tem visto isso, né, com declarações feitas ao público, com prisões feitas por acusados, por contínuas posturas de ameaça, muitas vezes, a testemunhas ou a participantes de audiências no Supremo, sempre deixando subentendido, ou nesse caso talvez explícito, que existe uma autoridade que tem uma posição, e qualquer gesto que possa ser interpretado como um desafio a essa autoridade será coibido com máxima força. Eu creio que o que aconteceu nesse caso foi mais uma sinalização de poder, de quem manda, feito de uma forma que revela que revela ao público não só pelo que é explícito, mas muitas vezes pelo que não se diz, não é? Com vocativos elegantes, com um tom baixo, com aparente respeito, mas deixando também muito claro que existe uma hierarquia, uma ordem, existe uma tensão no ar. E os ministros que conduzem esse caso no Supremo querem rapidamente chegar ao fim desse processo. Não é só o Dino, né? Esse tipo de altercação em que a gente ouve um magistrado dizendo assim: doutor, por gentileza, doutor, o senhor já fez a sua manifestação, doutor, a palavra, né, o pronome de tratamento é doutor, mas de uma forma muito ríspida e muito imperiosa, imperativa, eles acabam mandando calar a boca e ameaçando até com prisão os próprios advogados, como a gente assistiu aí. E aí, se o advogado tiver o mesmo tom, né? Aí ele se vê com a justiça, com a força da lei, né? Mas o juiz adotar essa posição, é claro que esse tipo de coisa não existe na maioria dos tribunais do nosso país. É um respeito mútuo do advogado com o juiz. O juiz muitas vezes já teve nesse papel de advogado, você sabe o que é passar por isso. Mas os ministros do Supremo, eles são tomados de um poder, de uma aura, de um ego, de uma vaidade tão grande que eles se sentem no direito de mandar a polícia fazer aqui, pegar ali, assim, assado. Um advogado que sequer fez nada, só pediu uma questão de ordem. Se ele estivesse lá causando balbúrdia, xingando, fazendo uma cena, aí ok, a polícia legislativa está lá para isso. Mas não foi o que aconteceu. Então é terrível, de fato. Eu acho que é preconceito porque o Chiquini tem menos de 1,70. O Chiquini devia ter feito como o Glauber Braga, né? Se agarrado ali, tribuna. Questão de ordem. Não, mas eu falei com o Chiquini, ele disse, cara, o Moraes falou que não estava nos autos e estava. Então ele indeferiu por uma questão que era improcedente.
E daí ele foi falar isso, não, mas tá nos autos, mas eu coloquei e tal, mas daí o Dino não deixou ele falar. Não, já foi indeferido, tchau, vai embora. Então é de fato um cerceamento da liberdade de defesa. Infelizmente, mais uma vez. Bom, eu quero agradecer muito a disposição de vocês de analisarem e debaterem assuntos tão espinhosos como a gente teve hoje, né? Aliás, volta e meia a gente acha que os temas vão ficar um pouco mais palatáveis, mas são temas duros que a gente tem que digerir aqui na última análise. Né? Natal, né? A gente Talvez no Natal a gente vai falar de algumas coisas mais inspiradoras, mas está difícil. Muito obrigado, Daniel Vargas, pela participação mais uma vez, foi um prazer. Júlia Lucy, igualmente, obrigado pelas suas análises, e Guilherme Kilter, obrigado também. Especialmente a você que acompanha a última análise, muito obrigado. Considere assinar a Gazeta do Povo, aproveite essa promoção que é muito especial. Ora, R$1 por 6 meses, R$1 por mês, para você se tornar um apoiador do projeto da Gazeta do Povo, um jornal que não nasceu ontem, tem 106 anos, mas são 106 anos em defesa da liberdade de expressão e do direito dos brasileiros. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.